Bom dia, bom dia. Graça e paz. Feliz Dia dos Pais. Quem é pai aqui, levanta a mão. Glória a Deus, tem bastante pai aqui, né? Quem é pai paranista hoje está de luto. Está de luto, triste. Mulheres, filhos, consolai os pais paranistas aí. Amados, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6. Nós leremos ali o verso 5 e o verso 8, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém, vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã, por esse dia, dia dos pais. O Senhor que é o nosso grande exemplo de pai, o Senhor que nos ama, nos acolhe, nos ajuda. Obrigado, Deus, porque temos a inspiração proveniente do Senhor. Agora lemos um texto que fala da vida de um grande servo do Senhor, Noé. Nos ajuda também a entender como o Senhor agiu na vida dele, para que o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, nos sirvam de bons exemplos à luz daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vivemos tempos difíceis ou não? Sei que é uma pergunta um pouco redundante, mas o fato é que cada um, a sua história, viveu os seus desafios, não é? Aqueles da idade das trevas, sem dúvida nenhuma, que mantinham-se fiéis, eles pensavam em tempos difíceis, não é? Mas as nossas vidas hoje, a nossa realidade hoje também nos traz grandes desafios. Vivemos tempos, no mínimo, diferentes, difíceis também. Será que hoje as pessoas são mais egoístas do que quando os nossos pais tinham a nossa idade? Será que será que o mundo é mais violento do que quando nós éramos crianças? Não é? Pelo menos diferente é. Esses dias a Rebeca me perguntou quais brincadeiras, era uma tarefinha da escola, quais brincadeiras eu costumava brincar na rua. Se eu brincava na rua primeiro, brincava na rua, não é? Depois, quais brincadeiras na rua? Jogava futebol, tirava o tampão do dedão, lembra? Jogava futebol descalço no asfalto. Hoje eu não sei quem ainda faz isso. Para quem mora no interiorzão aí, aí eu falei para ela que eu jogava bolinha de gude na rua. E ela não entendeu como. Eu falei, filha, tem um meio fio e tem uma canaleta entre a rua e o meio fio. Aí quando nós saímos da rua, fomos almoçar, eu fiquei tentando achar a canaleta. Não existe mais, porque é tanto asfalto em cima do asfalto. Sumiu a canaleta. Mas aí eu mostrei, lógico, eu encontrei aqui, não aqui, né? Mas jogava futebol numa rua como essa e jogava bolinha de gude e soltava pipa. Porque o mundo, a minha época, morava ali nas Mercês, na Travessa Amandumã. Conhece a Travessa Amandumã? Atrás do antigo Bamerindos, hoje é o HSBC, que nem existe mais, agora é o Bradesco. Bom, morava em Pinhais, morei um tempo em Pinhais, Pinhais muito mais, né? Alguém aqui conhece lá a região de Pinhais ou não? Era tudo um descampadão lá. Hoje em dia, quem mora em Pinhais mora gourmetizado, até se mora no centrinho ali. Mas jogava bola, brincava, era diferente, os tempos eram outros. Hoje, eu não consigo nem imaginar o meu filho brincando na rua. Pai, estou indo brincar na rua. Você é louco, filho? Vai brincar na rua, vai o que volta para casa. Vai brincar na rua como? Bom, o fato é que vivemos pelo menos tempos muito diferentes, muito difíceis, e cada um, evidente lá, quando vocês eram mais novos, a maioria aqui, né? A maioria não, a minoria, né? Vocês são muito novos já, ainda. Mas também tinham seus desafios. Hoje nós encontramos alguns. E dentre esses desafios, seja do mundo mais violento, de uma sociedade mais egoísta, está também o de ser pai nesse contexto.
não é? Ser pai nesse contexto. Eu nunca fui pai, a não ser, evidentemente, os meus filhos. Então as pessoas, como é que é ser pai? Eu falei, olha, cada dia é um aprendizado diferente. Eu nunca fui pai de uma criança de 9 anos, eu vou ser daqui a pouco. Eu nunca fui pai de uma criança de 10 anos, quando a Rebeca tiver 10 anos, aí quando o Daniel ficar com 8 anos, é outra criança, é outro menino, é outra realidade, é outro contexto, e eu terei também o desafio de entender a sociedade e como é que eu vou criar o meu filho para que ele seja um bom cidadão, para que ele seja uma pessoa do bem. Que grande desafio! O desafio de ser pai em meio a uma sociedade muito complicada, pelo menos para mim. Eu não vivia outras, eu vivia essa, e essa para mim é desafiadora. Nós lemos a história de um homem agora chamado, não lemos a história, lemos o nome dele pelo menos, a história todos nós temos um pouco no imaginário, a história de Noé, de um homem que viveu também tempos muito diferentes, tempo muito difícil. A palavra de Deus diz que Noé viveu em um tempo onde todos, quando Deus olhou para aqueles, viu que todos tinham pensamentos maus, a ponto de ele se arrepender de ter criado a humanidade. Você imagina Deus olhando para todos, olha para a sua criação e não encontra ninguém que tenha um coração bom. Todos aqueles tinham um coração inclinado para o mal, faziam o que era mal. Esse era Noé, vivendo em um tempo difícil, mas não era diferente. Noé resolveu fazer diferente. Tanto que Deus diz, quando olha para Noé e olha para sua família, aqui especificamente a Noé, ele diz que acha graça em Noé. Olha o verso 8, vai nos dizer assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé fazia alguma coisa diferente. Deus olha para esse homem e diz: Noé, você não tem se amoldado ao comportamento daqueles que te cercam. Noé, os seus vizinhos têm feito algo que você não faz, Noé. Noé, você é diferente, Noé. Noé, eu achei graça em você. Noé, eu te amo. Olha que maravilhoso isso. Aqui já surge um primeiro desafio. Nesse dia dos pais, é evidente que Noé cometeu muitos erros, e nós aprendemos com as virtudes de um homem imperfeito, assim como eu e você. Noé foi um homem comum, não foi um super-herói. Noé teve desafios, viveu, aprendeu, acertou e errou. E dentre esses desafios, dentre desses traços de comportamento, eu quero aprender com aquilo que ele fez bem. Noé não se acostumou, não se amoldou, Noé não fez aquilo que os seus faziam. Noé achou graça diante do Senhor. Amados, eu não sei o que Deus pensa quando olha para mim, mas Deus olha para mim. Eu não sei o que Deus pensa quando olha para essa geração, olha para a sociedade e fala assim: Ricardo, eu queria muito que Ele olhasse para mim e dissesse: Ricardo, achei graça em você. Ricardo, essa geração é egoísta, essa geração é contendiosa, não sei se existe essa palavra, mas gosta de contenda. Essa geração briga, essa geração é complicada, mas Ricardo, eu achei graça diante. Eu achei graça em você. O que Deus fala quando olha para você? Olha que incrível isso. O que Deus fala quando olha para você, Maria, João, José? Deus achou graça em Noé. Quais traços, quais características desse homem do Senhor, que eu consigo aprender na minha vida como pai, como homem de casa, no desafio de conduzir a minha família, porque eu quero, amado, que Deus olhe para mim e diga: Ricardo, em meio a toda essa geração, eu achei graça em você, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Dê uma olhada no verso 22, desse mesmo capítulo. Todos aqui nós sabemos um pouco da história de Noé, então. Deus chega a Noé e fala: Noé, a partir de agora você tem uma missão. Você precisa construir uma arca.
Essa arca tinha mais de 120 metros, era maior do que um campo de futebol. Essa arca tinha vários andares. Creia você ou não na história da arca de Noé, mas o fato é que a Bíblia traz essa história. A Bíblia diz que isso é fato, isso é realidade. E pela fé nós entendemos que foi assim que aconteceu. Noé constrói uma arca, Noé salva a sua família. Noé tinha uma grande missão, que era continuar a geração, continuar a humanidade a partir de si mesmo, e é isso que ele faz. E diante desse desafio, olha o que diz o verso 22, Noé, vai, faz a arca, constrói a arca, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Deus olha para Noé e diz, Noé, eu achei graça, eu quero você, eu escolhi você, e aí eu tenho uma missão para você, e a resposta de Noé foi obediência. Noé fez tudo quanto Deus ordenara. Sabe quanto tempo durou a construção da arca? Aproximadamente 100 anos. Noé, por aproximadamente 100 anos, constrói uma arca. Noé viveu 950 anos, em um tempo onde as pessoas de fato viviam mais. Noé recebeu essa ordem para construir a arca quando tinha 600 anos. E durante 100 anos ele constrói uma arca. Durante 100 anos ele ouve, você é maluco? Durante 100 anos ele ouve, você está perdendo tempo. Durante 100 anos, quando não chovia, ou chovia muito pouco, as pessoas diziam, e você está construindo um barco no meio desse deserto, você é maluco? Noé era um homem comum como eu e você. Noé tinha 3 filhos, Noé tinha 3 noras, Noé era casado, Noé era agricultor, tinha habilidades evidentemente com a marcenaria. Noé trabalhava, Noé vivia, e no meio dessa ordem dada por Deus, Noé simplesmente resolve obedecer. Noé não estava preocupado demais com as suas coisas. Noé não estava preocupado demais em fazer o que precisava fazer, colher, plantar, viver. Noé sabia que isso era necessário, mas quando recebeu uma ordem do Senhor, disse, opa, espera, eu preciso obedecer. Noé, você é maluco, Noé? Faz 100 anos que você está fazendo uma coisa que não faz sentido nenhum. Noé, faz 100 anos que você está deixando de ganhar dinheiro, Noé, de deixar de plantar o tanto quanto você poderia, Noé, para fazer isso. Você é maluco? Isso é obediência. Obediência é quando você faz o que precisa ser feito, mesmo quando não faz sentido. Você faz o que precisa ser feito mesmo quando todos estão contra você. Você faz o que precisa ser feito mesmo quando o contexto não ajuda. Obediência. Bom, aqui eu vejo o primeiro traço na vida de um homem que eu quero ser igual. Pelo menos nesse traço. Obediência. É poder dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu entendo que a missão é difícil, o Senhor me faz pedidos até hoje muito complicados, seja íntegro, seja honesto, em meio a uma geração corrupta, seja um homem de família, uma mulher de família que não negocia os seus valores. Eu sei que dá para ganhar um pouquinho mais, se você assinar aquele documento estranho, eu sei que dá para ganhar um pouquinho mais, se você esconder essa negociação, eu sei que dá para ganhar um pouquinho mais, se você tomar essa decisão, que é um pouco diferente do que a lei lhe pede. Eu sei que dá, mas eu não vou fazer isso, Senhor, porque eu sou um homem íntegro, eu sou um homem obediente aos teus princípios, e eu sei que o Senhor nunca me deixará faltar nada, se eu for fiel e obediente ao Senhor. Esse foi Noé. Obediência. Como é que eu quero que o meu filho seja obediente a mim, se ele não me vê sendo obediente a Deus? Como é que eu quero que o meu filho ame ao Senhor, se ele não me vê amando a Deus a ponto de fazer aquilo que Ele pede? As crianças são espertas. Elas sabem já, elas entendem um pouco desse Deus que elas ouviram falar, seja pela nossa boca, seja pela boca das pessoas que nos cercam. E tenha certeza que por vezes elas fazem comparações, aquilo que dizem a respeito de Deus, o que eu digo a respeito de Deus e como eu vivo. Obediência é o que Deus espera de nós. Bom, Isaías capítulo 1, verso 18 a 20, tem um texto maravilhoso, diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, olha que incrível, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra.
Nós aprendemos, e a sociedade, seja moderna ou a pós-moderna agora, que a obediência é como uma espécie de cerceamento da liberdade. Porque se eu obedeço, eu preciso obedecer a alguém, a uma instituição, a uma ordem que nem sempre eu concordo. A Bíblia trabalha a contramão disso, faz um paradoxo interessante, porque a Bíblia trabalha a obediência como sinônimo de liberdade. Se eu obedeço ao Senhor, se eu sigo as palavras desse livro da lei, eu me torno livre. Olha que incrível isso. Livre de tudo aquilo que me prende, aquele velho homem que me segura, que me amarra a pensamentos, a desejos que me fazem mal. A liberdade como sinônimo de obediência, isso é demais. E poderíamos trabalhar personagens que foram muito obedientes e por isso livres e viram as promessas de Deus se cumprindo em sua vida, como Abraão, que resolve obedecer uma ordem muito complicada. Abraão, pega aquilo que você mais ama. Abraão, pega o seu filho e sobe ao Monte Moriá e sacrifica-o para mim, porque eu quero ver se você me ama mais do que ama o seu filho. Eu não sei se eu teria coragem. Pega aquilo que você mais ama e coloca nas minhas mãos. Eu acho incrível a fé de Abraão, por isso o pai da fé, quando faz isso, e quando lá em cima é perguntado: Senhor, ou Pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. Sabe quantos anos mais ou menos Isaac possuía? Cerca de 30 anos. Nós imaginamos um menino subindo a montanha, segurando a lenha. Isaac sabia muito bem o que estava fazendo, ele era um homem já. Ele sabia que ele era o sacrifício. Onde está o cordeiro? Só estamos nós dois? E mesmo assim ele resolve obedecer. A fé de Isaac é incrível também. Fé do filho. Quando olha para o seu pai, você é filho. Você é filho mesmo que o seu pai tenha morrido. Porque os pais vivem, os pais permanecem na nossa memória. Nós somos a eternidade da nossa família. As promessas de Deus se cumprem nas gerações. As promessas que Deus fez a seu pai cumprem-se e cumprir-se-ão em você, em seus filhos, em seus netos. E você, quando recebeu uma ordem do seu pai, e todos nós erramos, mas lembre dos bons conselhos, você tem fé suficiente, ousadia suficiente para obedecer? Filho, eu não te criei para isso. Filho, seja homem honesto. Filho, seja homem. Filho, seja forte. Filho, vai para frente. Filho, confia. Filho, vai. Isaac foi. Isaac foi e viu o milagre acontecer. Obediência do pai, obediência do filho. E assim nós vemos as promessas se cumprindo em nossas vidas. Verso 9, vai nos dizer, é incrível esse verso, ainda no capítulo 6, quando ele diz assim: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Olha que incrível o final do verso. Noé andava com Deus. Que mistério é esse? Eu acho que eu ando com Deus. Você anda com Deus? Agora, será que andamos com Deus como Noé andou? Será que andamos com Deus como Enoque andou? Enoque foi trasladado aos céus. A Bíblia diz em o livro de Hebreus que num dado momento Enoque já não era mais. Deus olha para Enoque e fala: Enoque, eu gosto tanto de você, eu não vou nem esperar você morrer não, vem para mim agora. Eu quero você aqui. Como acontece com Isaías, com Elias. Vem para cá, vem para cima, eu quero você do meu lado. Andar com Deus é sinônimo de intimidade. Andar com Deus é ser um homem, uma mulher de oração. Andar com Deus não é dizer: Deus, vem comigo. Porque é isso que a gente imagina, a gente faz os nossos planos, a gente traça os nossos projetos e diz assim: Deus, agora vem cá, vem comigo, Deus. Eu quero que o Senhor ande comigo. Não é, a lógica é inversa. Aquele que quiser se tornar discípulo do mestre precisa fazer o quê? Pegar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Andar com Deus é seguir a Cristo e não pedir para que Ele me siga. O que isso significa? Significa muito. Significa que os princípios desses passos, significa que os passos, a direção, o caminho, é Ele que dá.
E você sabe muito bem qual é que caminho é esse. Se quiser me seguir, negue a si mesmo, negue a si mesmo, negue a si mesmo. Pega a cruz, negue a si mesmo. E vem, Pai, vem comigo, vem nessa direção, porque é para lá que eu estou indo. E isso é andar na contramão do mundo, isso é ser contra a cultura. Nós falamos tanto disso, de uma geração contra a cultura, contra essa cultura perversa e difícil, e nós vamos então contra a cultura, porque eu não vejo Jesus andando a favor do seu tempo. Eu vejo um Jesus sempre se posicionando e mostrando: geração corrupta, vocês são víboras. Vira a mesa e diz: vocês estão tornando a minha casa casa de salteador. Ele falava o que precisava ser dito, ele confrontava: eu vou te seguir, eu vou fazer como você fez. Noé andava com Deus, isso é intimidade. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Quando Deus faz o homem, e Noé estava mais perto aqui do primeiro homem, né? Então vamos pensar que para ele estava um pouquinho mais fácil a referência. Mas quando Deus faz o homem, Deus diz, a Bíblia diz, que na viração da noite, no final da tarde, Deus andava pelo jardim. E ele andava com Adão. Andar com Deus. Eu quero andar com Deus, e acima de tudo, é essa a maior herança que eu quero deixar para os meus filhos. Que eles lembrem de mim como alguém obediente, e que eles lembrem de mim como um pai que andava com Deus. Pai, qual é a herança que você vai deixar para os seus filhos? Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? É bom ter um carro bom, lógico que é. Casa, então, nem se fala. É bom viajar, é bom, tem tanta coisa boa, não tem? Não é? Comer bem. Chega uma hora da vida, eu estou comendo, as pessoas falam: você é novo, eu sou novo, mas alguma coisa aconteceu no meu cérebro ou no meu corpo. Tem o Fábio aqui, o Fábio é meu colega, o Fábio está me visitando. Obrigado pela visita, Fábio, de verdade, estou muito feliz. A sua esposa Caroline, o seu filho Antônio e a sua filha Isadora, que está, acho que está lá no salão, né? Mas o Fábio, eu não vi o Fábio há muito tempo, e o Fábio olhou para mim no Colégio Marista, segunda-feira, porque foi dia dos pais, nós fomos lá, e ele olhou para mim, e falou: é você? Eu falei: sou eu. Mas você está tão maior. Ele tentou ser delicado, né? Você está tão maior. Eu falei: poxa, obrigado, Fábio. Fui jogar bola ontem, o rapaz falou assim: marca aquele gordinho. Virei ponto de referência agora. Bom, é bom comer, né? A gente está descobrindo como é bom comer, e aí tem que segurar. Tem tanta coisa boa nessa vida. E a gente imagina que os nossos filhos valorizam isso, né? Quando nós, você vai morrer, amado. Se Jesus não voltar antes, você, pai, mãe, você vai morrer. E eu tenho certeza que quando o seu filho for adulto, estiver criando os seus futuros netos, e enfim, ou lembrar de você, ele não vai lembrar do restaurante. Ele não vai lembrar que camarão gostoso aquele dia, lá no dia, não. Ele vai lembrar do seu exemplo, ele vai lembrar das suas palavras, ele vai lembrar de como você agia, ele vai lembrar de um homem, de uma mulher que andava com Deus. Ele vai lembrar daquele quarto de oração, ele vai lembrar de um pai que se ajoelhava para orar. O que o meu pai faria numa situação difícil como essa que eu estou fazendo? O meu pai buscaria a presença de Deus. É isso. Noé andava com Deus, e é isso que eu quero fazer. Bom, lógico, evidentemente que andar com Deus é ser justo, íntegro e correto. Aí talvez você diga, eu vou caminhar para o final, mas espera aí, pastor, essas qualidades, não é? São qualidades de um homem, não de um pai. Sim, e é essa a lógica. São qualidades de um homem. Porque o meu filho olha para mim como um homem. O meu filho olha para mim como alguém que ele projeta, como alguém que ele é igual. E você sabe muito bem como é, você que tem os seus filhos, criou os seus netos, desde a criancinha, o povo brinca com o Daniel, que o Daniel põe a mão no bolso. Eu nem sabia que eu colocava a mão no bolso, fui descobrir depois que eu tive o Daniel. Que as pessoas falavam, igual você, eu olhava, é verdade. Estava andando na rua esses dias, esse exemplo também, né? Estava andando na rua e vi o Daniel com a mão no bolso, falei,
Poxa, eu também estou com a mão no bolso. Mas domingo passado o Daniel veio de blazer para a igreja, lembra? Ele estava com outra roupa. Mas quando eu saí vestido, ele não falou nada, ele olhou para mim. Mamãe, eu tenho um blazer. Tenho um blazer, vamos pôr o blazer. É isso. É esse homem, essa mulher. Mãe, a sua filha, ela vai lembrar do shopping. Mas ela vai lembrar muito mais do exemplo de mulher que você foi. Seu filho, pai, vai lembrar de tanta coisa boa, mas vai lembrar muito do exemplo de pai que você foi e de como você se relacionava com Deus. Esses são os exemplos que nós precisamos. Só que olha só, a gente não controla o resultado. Quais foram os filhos que Noé teve? Cã, Sem e Jafé. Um deles foi amaldiçoado. Cã foi amaldiçoado porque fez uma coisa que não deveria ser feita. Essa lógica, ela é com Deus. Você vai fazer tudo certo. Agora o resultado é com Deus. Portanto, pai, mãe, você que está aqui, não se sinta culpado porque hoje você vê o seu filho fazendo coisas que você não gostaria. Continue a orar por ele, continue a abençoá-lo, mas saiba que o resultado é com Deus, na lógica divina. Não carregue sobre os seus ombros essa culpa, porque ela não te pertence. Ela não te pertence. Eu não sei como será quando os meus filhos crescerem, mas talvez eu olhe para eles e diga, poxa, tá bom, mas poderia ser diferente. Poxa, eu imaginei outra coisa. O que eu imaginei, o que eu deixei de imaginar, faz parte, os desejos que Deus coloca no nosso coração, ou que eu coloco no meu coração. Agora, a vida que o meu filho terá está escrita na palma da mão de Deus. Os erros servirão para que ele aprenda, os acertos todos provenientes do Senhor. Agora, é com Deus. Vai, meu filho, vai. Eu te ensinei o que precisava ser ensinado. Agora, entre você e Deus. Não carrega essa culpa, amado. Mãe, pai, não carregue a culpa do resultado. O resultado depende também de um homem e uma mulher que tomam as suas próprias decisões. Os filhos e as filhas viraram homens e mulheres que darão conta a Deus daquilo que fizeram. Você não tem culpa de tudo que aconteceu nessa história. Bom, Noé, como eu disse, também tinha os seus defeitos, assim como eu tenho. Noé gostava de um golezinho. Não é? Gostava de um golezinho. Errou. Deus deixou de amá-lo? Não deixou de amá-lo. Deus deixou de usá-lo? Não. Eu não sei o que aconteceu, porque nessa intimidade de andar com Deus, é muito provável que Deus tenha chegado para Noé e falar, Noé, você está de brincadeira. Noé, eu te elogiei, Noé. Olha lá no verso 8, lógico que não era assim. Olha lá no verso 8, Noé, o que eu acabei de falar de você. Noé, vamos consertar. E assim comigo até hoje. Você acha que eu acerto todas? Mais erro do que acerto. Eu não estou fazendo aqui. É verdade, mais erro do que acerto. Mas erro tentando. Erro tentando. E mesmo assim, amado, Deus me usa, Deus te usa. Porque Deus usa. Por que Deus usa pessoas imperfeitas? Porque só existe essa categoria. Só existe essa. Pessoas imperfeitas como eu e como você. Bom. Obedientes, íntegros e justos. Que você ande com Deus. João, Maria, José, e põe o seu nome agora nessa frase. Quando Deus olha para você, o que Ele diz? Isso falará muito sobre o que o seu filho dirá a seu respeito. Se você quer saber o que o seu filho dirá a seu respeito, tenta imaginar o que Deus diz quando olha para você. João, em meio a essa geração, pai, em meio a essa geração, eu achei graça em você. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado. Porque tudo isso que falamos a respeito de Noé, as virtudes, evidentemente, as qualidades, nós vemos no seu filho. O seu filho é obediente. Jesus sempre foi obediente à vontade do Pai. O seu filho sempre foi íntegro, sempre foi honesto, sempre andou com o Senhor. Queremos ser assim, Pai, imitadores de Jesus Cristo, muito mais do que imitadores de Noé, imitadores de Jesus Cristo. Mas imitamos Noé nesses aspectos porque
Noé imitou a Jesus, mesmo sem conhecê-lo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina, o Senhor está conosco, e tudo aquilo que o Senhor nos pede, o Senhor nos dá, nos faz pessoas mais honestas, mais íntegras, pessoas que andam com o Senhor, em nome de Jesus, e que os nossos filhos possam falar a nosso respeito, aquilo que nós falamos a respeito de Ti, Pai. Que os nossos filhos possam falar a nosso respeito aquilo que eu falo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.